Olá, amigos. Mais uma vez me encontro aqui, como sempre, para dar alguma elucidação, alguma coisa para todos nós, para todas as pessoas que estejam querendo, ou às vezes pensa, não tem, ou não encontrou ainda alguém que explique, e assim e aí vai. Nós estávamos falando sobre alimentação carnívora e a vegetariana, né? Que muitos falam, por que você se largou de comer carne? Às vezes nem sabe explicar, né? Nem sabe dizer, mas pode aí, diante de que a gente está falando, pode deixar falar que é por causa disso. Qual o problema da gente se alimentar da carne? Também já foi falado que não é de uma maneira drástica que vai largar. E também, ninguém é obrigado a fazer isso. Apenas está sendo elucidado o porquê do mal que a carne nos faz, né? E explicado que aquele que quiser, há casas, a família inteira, tem casas que eu conheço, a família inteira é vegetariana, desde pequena, o dono da casa já... E outras vezes não. Às vezes tem certas pessoas que comem a carne e um elemento só. Conheço até o rapazinho, ele é vegetariano, mas o pai e a mãe não. Falei, de onde que ele tirou isso, né? É dele. Ele não gosta realmente de comer. Então vamos ver. Ó, gente, raras são as pessoas que compreendem que nos dias do trabalho mediúnico, paz, radiações, a carne deve ser eliminada de suas mesas, né? Está dizendo a respeito às pessoas que têm mediunidade. Seja lá qual for o tipo da mediunidade. Nossa, a de dar passe, ou então de imposição de mão para dar energia ou eliminar as coisas, então é uma das mais... Essas são piores, viu, gente? Porque ele está com a aura suja, com seus órgãos perispirituais, né? E não tem como ele ajudar, se ele mesmo está precisando. Outros há que ignoram que o êxito da operação fluídica à distância não depende absolutamente de proteínas animais, mas principalmente da exudação ectoplásmica de um sistema orgânico e de limpeza ou limpar as impurezas astrais. Então ele está dizendo aqui que quanto mais esse tipo de método seguir essa operação de não comer, não pôr na sua refeição, principalmente quando tem a operação à distância, quer dizer, a gente mentaliza com a mão, com o pensamento, naquela pessoa doente que está longe, e ali vai, né? Faz uma oração e vai aquilo que está precisando para aquele doentinho. Mas a coisa acontece, se a pessoa se encharcou de carne, de coisa que não devia ter comido, né? Aí lá vai energia já suja, né? Onerosa. E não vai ajudar, vai atrapalhar. Então isso tem que ficar explicado, principalmente para os médicos que fazem esse tipo de trabalho. Pergunta-se, qual o processo mais eficiente para o discípulo eliminar de sua aura ou perispírito os fluidos deletéricos que são exudados pela carne animal? Então, está perguntando qual o meio melhor que a pessoa, para eliminar da aura dele, ou mesmo do perispírito, esses efeitos danosos, né? Bom, e o que o Ramatiz responde? É a terapêutica do jejum, o processo que melhor auxilia o espírito a drenar as substâncias tóxicas que provêm do astral inferior, pois, devido
ao descanso digestivo, eliminam seus fluidos perniciosos. O jejum aquieta a alma e a libera em direção ao mundo etéreo. Auxilia a descarga das toxinas do astral, que se situam na aura humana dos chamados civilizados. É o que o Ramatiz diz. Na hora da desencarnação, a alimentação carnívora pode prejudicar o desprendimento do espírito. Então está dizendo que se aquele que se alimenta cotidianamente da carne, a sua vida toda, né? Nunca faltou no prato. Então, se na hora que aquela pessoa que é carnívora, se vai ter algum problema no seu desencarne, porque nós vimos atrás sobre o passamento, né? Sobre o que acontece na hora que a gente está passando para o lado de lá. Ramatiz diz: a lei é imutável em qualquer setor da vida. O êxito liberatório na desencarnação depende, acima de tudo, do tipo de vibrações boas ou más na hora em que o desencarnado é submetido à técnica espiritual desencarnatória. O perverso, que foi cruel na vida física, será sempre um campo de energia trevosa e impermeável à ação dos espíritos benéficos. Mas o santo, que se todo amor ao próximo, torna-se uma fonte receptiva de energias fulgentes que lhes abrem clareira para a ascensão radiosa. Então está dizendo, ele disse que o comer ou não comer carne, mas se a pessoa ela não se procedeu como deveria proceder com relação ao seu próximo, então ele terá uma encarnação, uma desencarne difícil. O negócio é a gente melhorar nossos atos, gente. Depois, devagarzinho, nós vamos fazendo as outras coisas até nós chegarmos num ponto de perfeição, né? Justamente após o abandono do corpo físico, é que o campo energético do perispírito revela, no além, mais fortemente, o resultado do metabolismo astral que entreteve na Terra. Em consequência, o homem carnívoro, embora evangelizado, sempre há de sentir mais imantado ao solo terráqueo do que o vegetariano, que além de ser espiritualizado, incorpora energias mais delicadas no seu veículo perispiritual. Reconheçamos que, enquanto facínora, veja bem, vegetariano pode ser um oceano de trevas. O carnívoro evangelizado será um campo de luz. No entanto, como a evolução induz a harmonia completa no conjunto psíquico, físico, entre o homem carnívoro e o homem vegetariano, que cultuem os mesmos princípios de Jesus, o último sempre haverá de lograr mais êxito na sua desencarnação. Então, está dizendo, depende então da nossa conduta, da nossa maneira de ser, né? Porque se a gente for ver coisas passadas, gente, o próprio Hitler ele era vegetariano. No entanto, o que ele não aprontou? Não é porque não está comendo a carne do nosso irmãozinho inferior que a gente virou santo e é bonzinho.
né? Então depende muito das nossas ações, dos nossos atos, da nossa maneira de ser. A ausência da carne do organismo livra-o do excesso de toxinas. Então está explicando por que razão que é feito dado esses exemplos. Porque mexe com o nosso físico, gente, com o nosso corpo, com a nossa harmonia, com a nossa parte espiritual. E com isso a gente enche de toxina, de coisas maléficas, né, para o nosso corpo. Na desencarnação, a alma liberta, sim, de um corpo menos denso, intoxicado de albumina e ureia, que provoca o abaixamento das vibrações do corpo etérico. Então, estou dizendo que se nós formos nos programando, gente, devagar, gradativamente, né, vai eliminando, né, hoje eu como um bifinho, amanhã eu como menos, né, outro dia põe só um pedacinho na sopa e vê como é que tá. Né? Não está sentindo fraqueza, não está sentindo desejo? Vai em frente. Porque diz aqui que a gente preenche de toxinas ruins e que vai nos prejudicar, caso que afeta a nossa parte espiritual. O boi e o porco entretêm sua vida em regiões excessivamente degradantes, cuja substância astral pode aderir à alma humana, não só retardando o dinamismo superior, como ainda reduzindo a fluência das emoções angélicas. Então está explicando por que essa carne do boi e o porco é tão nociva assim, né? Porque ela vai aderir na nossa aura as toxinas, né? E prejudicando o nosso envolvimento espiritual, a nossa parte espiritual. Consulta-nos alguns confrades sobre se há acréscimo de responsabilidade para os espíritas que são carnívoros. Que dizeis? Ramatiza. Não podemos assinalar-lhes o acréscimo da responsabilidade nesse caso, pois a maioria ainda obedece o próprio condicionamento biológico do pretérito, que se consolidou na formação animal humana. Evidentemente, são poucos os espíritas que encaram o problema da alimentação como um delicado assunto que deva ser digno de atenção. Mas o costume carnívoro não se coaduna de maneira alguma com os princípios elevados do Espiritismo, que, além de fundamentar nos preceitos amorosos de Jesus, se firma nos postulados iniciáticos do passado, em que a alimentação vegetariana era norma, indiscutível para o discípulo bem-intencionado. Então, volta naquele caso, né, que vocês notem bem que os outros pensam, né? Porque é espírito, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, né? Mas nós estamos evoluindo, nós estamos caminhando também, gente, né? E como vem de longa data esse negócio de alimentação, depois que foi dado, foi em livros, né? Em várias situações foi dado do malefício da nossa alimentação, né? Usando-se a carne. Então, até bem antes, né? Não se falava nisso. Né? Depois foi aparecendo, como vai aparecendo muitas outras coisas que antes a gente achava que era bom, que não tinha nada, e realmente nos traz problema.
E isso é bom, porque a gente vai sendo alertado e devagar vai fazendo o possível para chegar naquele ponto certo. Os espíritos que estiverem seriamente integrados no sentido revelador e libertador da doutrina codificada por Kardec, indubitavelmente hão de exercer contínuos esforços para extinguir o péssimo costume de ingerir carne de seus irmãos menores. Eu estou dizendo que agora a gente tem essa noção, nós devemos se conscientizar que, na realidade dos fatos, além de nos fazer mal a sua carne, nós estamos nos alimentando de carne de animais que são considerados nossos irmãos inferiores. Eles também, como já foi dito na primeira apostila que foi falado, que eles são candidatos também à evolução. Que eles trabalham, vivem duramente ao lado do homem, com essa finalidade. Então, está dizendo, no outro sentido, que a gente deve respeitar, né? Mas, como eu falei, não é no instalado de dedos que eu vou deixar de comer a carne de um bifinho de carne de boi, de vaca, né? Tem lugar que fala vaca, ou de outro animal qualquer, né? Então a gente vai dar gradativamente. Vamos comer só a parte do frango grelhado, que não faz mal para a nossa circulação, né? Nada de embutidos, de linguiça, de salame, então, que nos atacam a nossa parte circulatória, para falar a verdade. Bom, o seu entendimento progressivo superior há de distanciá-lo cada vez da carne. É óbvio que a questão de comer carne ou não comê-la é assunto de foro íntimo da criatura. É por isso aqueles que não se dispuseram a mudar sua alimentação doentia, de modo algum concordarão com os nossos enunciados. Se ele não tá nem, tem aqui, falar, isso daí é besteira, eu que não vou nessa. Vou continuar comendo. Eu adoro um churrasquinho. Adoro quando tem uma leitoinha assada. Então, vai falar que esse assunto é bobagem que está sendo falado, é invenção. Mas devagarzinho ele vai entendendo, né? Como tudo na vida. Aqueles que procuram um mais alto nível de espiritualidade saberão compreender que a carne é prejudicial ao organismo físico, porque este lhe absorve as toxinas ureicas, com que fica violentada a tessitura delicada do veículo astral, onde se gravam as emoções da alma. Bom, isso está sendo falado desde que começamos, que ataca, tem as toxinas por causa da ureia, né? Da albumina, principalmente da carne de porco, que ataca de maneira prejudicial também, não só o organismo físico, como a parte do perispírito. Se o espírita pretende alcançar melhor coeficiente físico, moral, social, artístico, intelectual ou mesmo espiritual, é óbvio que a abstinência da carne é um imperativo indispensável para o êxito completo em atingir esse ideal superior. Então, vocês estão vendo o que está sendo falado para aqueles que são médios e que não é só ler os livros do Kardec, não é só estar lá sentadinho, bonitinho na hora dos trabalhos. Ele também tem que cuidar de si, da sua parte orgânica,
da sua parte espiritual, para que esse trabalho tenha o resultado que é esperado, que é ajudar os nossos irmãozinhos espirituais. Embora não se agrave a responsabilidade dos espíritas que ainda se alimentam da carne, nem por isso se lhe reduz as culpas de serem tradicionais cooperadores para a existência de matadouros e açougues, além de flagrante desmentido que oferece a observância dos preceitos de amor e bondade para com o animal sacrificado. Então, está dizendo, né, que a gente está colaborando para a continuação dos frigoríficos, dos açougues. Mas vocês veem, gente, vocês que assistem sempre na televisão, a importação e a exportação, e que o Brasil, ele no momento está exportando grande quantidade de carne de porco para a China, às vezes para os Estados Unidos. De repente vem fala, a carne está contaminada, aconteceu isso, aí dá uma queda danada na carne, né? Não só de porco, como a do boi. E então, vocês estão vendo como entra, né? Como entra na importação aqui no Brasil, na exportação, na exportação, né? E, às vezes, houve casos do Brasil ainda precisar, apesar de tanto que o estado de Minas Gerais cheinho, né, de gado, ainda por causa desses problemas, né, da queda de venda. Ainda tem coisas aqui e ainda precisa importar, porque houve problemas. E com isso mexe com a economia. Então, vocês estão vendo, gente, que o que está sendo falado aqui não é para hoje, e sim, vai ser uma coisa demorada. Há aqueles que já seguem, mas são pouquíssimas as pessoas que seguem esse tipo de alimentação. Então, como é que você vai falar lá nesses lugares que não pode matar, que não pode condicionar a carne, que o que eles estão fazendo é errado, e eles estão ganhando o pão deles, né, trabalhando na fábrica, no frigorífico, açougue. Então, diante da nossa situação econômica, não é de hoje para amanhã que nós vamos resolver. E aquilo que está sendo falado aqui é coisa para a gente pensar, e cada um de nós, né, ver que realmente o que está certo é seguir. Só que vai demorar muito tempo para o todo se conscientizar. O que prejudica o trabalho do médium, está falando outra vez do médium, não é apenas a dilatação do estômago, consequente do excesso da alimentação, ou os intestinos alterados profundamente no seu labor digestivo, ou o pâncreas e o fígado em hiperfunção, para atender à carga exagerada da nutrição carnívora. Mas é a própria carne que, impregnada de parasitas e larvas do animal inferior, contamina o perispírito do médium e o envolve com fluidos repugnantes do psiquismo inferior. Então, vocês estão vendo que, porque a digestão da carne é pesada, a gente já está falando, é difícil, demorado. E há pessoas que já têm problemas de digestão, da azia, passam mal, né? E às vezes continuam fazendo essa alimentação. Além da gente herdar, né, passar para a gente os parasitas, os vermes que tem nas ditas carnes, principalmente da carne de porco, gente, a tênia. Porque a gente cozinha bem,
Mas houve caso que eu já vi, diz que põe na carne de porco. Nossa, no forno, assando, ou então numa fritura bem, com óleo bem forte. Mesmo assim, já foi feito um exame que ali os vermes morreram. Continuaram os ovos da tênia. E é perigoso, gente, porque a gente come e esses vermes vão parar aonde? Pela circulação, vão parar em lugares mais perigosos, que é a nossa cabeça. Eu vi de vários casos de pessoas que tiveram tênia. Não dá, como é que vai operar? E a tênia na cabeça, né? E ficam lá. E caso de pessoa que teve depois a tênia, acabou, morreu, mas mesmo assim a pessoa ficou com problema psíquico e assim por diante. Então, isso daí é verdade que acontece, né? E há pessoas que gostam de fritar o bife. Eu quero com a carne, né, com sangue, que coloque no molho, não quero a carne bem frita. E aí, então, pior ainda. Os centros nervosos e o sistema endócrino da criatura se esgotam dolorosamente no trabalho exaustivo de apressar a digestão do carnívoro, sobrecarregando a alimentação com alimentação pesada, conveniente, ingerida em poucos minutos antes da sua tarefa mediúnica, né? Então, está falando que os nossos centros, né, nervosos, né, os chakras, e a parte da endócrina, com essa digestão de carne, vai sobrecarregar. E vai atrapalhar, como sempre, o trabalho mediúnico. Como os guias não podem se transformar em magos miraculosos que possam eliminar instantaneamente os fluidos nauseantes das auras dos médiuns, glutões e também carnívoros, estes permanecem nas mesas espíritas em improdutivo trabalho anímico, ou então estacionam na forma de passistas precários, que melhor seria que não trabalhasse para não prejudicar pacientes que ainda se encontram em melhor condição psíquico-astral. Então está dizendo que esses nossos irmãos, que já está explicando, tem lugares de tratamento espiritual que o médium ele é avisado. Não ingira carne quando você vier trabalhar. Ou então, mesmo aquelas pessoas que vão passar pela operação, pelo tratamento, também não pode ingerir. Chega no dia da operação, eu esqueci e comi um bifinho, era pequenininho. Não é possível fazer o tratamento. Volte outro dia, né? Você fique esperto para não acontecer mais isso, para não perder o tratamento. Então, isso daí é sempre falado, sempre dito, para que as pessoas já vão acostumando. Como carne de peixe, né? Peixe é muito bom, bacalhau, né? Há casos que o franguinho também pode, mas não a carne de vaca e a carne de porco. Bom, o vegetarianismo, em verdade, embora aconselhemos que ele substitua gradativamente a alimentação carnívora, para não debilitar, de princípio, aqueles que são demasiadamente condicionados à carne. Deve ser a alimentação dos espíritas e espiritualistas, já conscientes da realidade reencarnatória e da marcha ascensional
aqui também os animais estão obrigados. Então, como eu estava falando, naquele caso dos médicos que teimam em comer a carne, chega na hora do trabalho, ele não vai produzir aquele bom trabalho. E os guias, os mentores, não podem se aproximar dele para usar das suas vibrações, para ajudar no trabalho, porque ele já está com a aura pesada, né? Com os chakras encharcados de maus fluidos. E ele, o médium teimoso, começa a querer falar que está recebendo guia, que está fazendo isso. Então, é aí onde que entra o animismo, é ele que está falando. Então, ele fala, é meu mentor, é meu guia, mas não é. Ele simula. E isso acontece, viu, gente? Acontece mesmo. E também, na hora do passe, como é que ele vai dar o passe? Se ele tira, principalmente que é usada a mão, vai toda aquela fluidada pesada pro coitado. A pessoa já vem doente, né? Pessoas até que vêm de cadeira, de roda, de tanta fraqueza. Vocês já pensaram em doar toda aquela energia pesada? É a mesma coisa de quem fuma, quem bebe. Como é que ele vai doar um fluido sujo para o irmão que está precisando? A alimentação vegetariana, gente, é, portanto, superior a qualquer regime carnívoro, uma vez que os hidratos de carbono predominam nos vegetais, constituindo-se em uma ótima fonte de energia para o funcionamento dos músculos, principalmente com o uso da batata e cereais, ou mesmo frutos doces, como ameixa, uva, figo, pera, cana-de-açúcar, caqui, melancia, passas. O alimento carnívoro também sofre grande perda de sua energia durante a combustão interna, assim como acentua a produção de ácidos nocivos e que afeta o equilíbrio bioquímico intestinal, de cujo fato resulta a intoxicação de órgãos, tecidos, sangue, com a presença do ácido úrico, causador do artritismo. Então, está dizendo que porque tem pessoas que falam, eu não posso deixar de comer carne, porque eu me sinto fraca, eu preciso de ferro, preciso disso, preciso daquilo que tem na carne, na planta. E então está falando aqui, está falando. É superior a qualquer regime que se faça, porque ele predomina nele os hidratos de carbono, fora as vitaminas todas que nós necessitamos. E a carne, ela passa pelo procedimento de cozimento, então ele perde parte, né? Parte da sua, aquilo que o homem pensa que ele está sendo alimentado. Não, perdeu-se muito no fervura, no assar a carne, na combustão. Bom, já vos dissemos anteriormente que a transição completa da carne para o vegetal deve ser feita gradativamente e por aqueles que ainda não estão preparados para suportar. Isso daqui é muito comum, realmente, nem todos estão. Ai, mãe, só abobrinha, salada, omelete. Eu como, daqui a pouco eu estou sentindo fraqueza, daqui a pouco eu estou precisando comer mais. Não está dando certo, mas tenha paciência. Gradativamente a pessoa vai se refazendo, vai acostumando o seu organismo que por quanto tempo que está comendo carne, é lógico que ele está acostumado a ingerir a carne. É óbvio também que tanto o carnívoro quanto o vegetariano não podem prescindir
das proteínas. A diferença está em que, enquanto o primeiro obtém na carne, o segundo aproveita-as do vegetal, das frutas, né? Dos legumes, hortaliças. Segundo o professor, isso daqui, gente, é um médico que há muitos anos veio aqui nessa cidade onde nós estamos. Ele fez uma palestra maravilhosa. Tem o livro dele e ele parece-me que ele tem, não sei ainda, precisava ver. Antigamente tinha até o telefone dele. Ele trabalhava em Americana, na cidade de Americana. E ele é excelente médico. Tudo pela natureza, gente. Carne, então, nem pensar, nem pensamento. Esse padre, desculpa, outra vez, é por causa que eu pus um P. Esse professor, ele é médico, Jaime Bruning, diz: a saúde brota da natureza. É impossível querer ter saúde e continuar com os mesmos hábitos errados da vida. Aprendamos a usar a água, a terra, o sol, os alimentos naturais, o ar puro, exercícios mais variados possíveis, né? Ajudando a nossa mente, nossa cuca, né? Para curarmos de todos os males que nos afligem. Está na hora de se preocupar com o doente como um todo, não apenas as doenças. Então está dizendo que primeiro, é o que o René Nunes, da cromoterapia, também falava, né? Tem que ver a parte espiritual, que ali estava a causa, né? Porque a doença vem do espírito para o corpo, né? As manias, maus hábitos, as faltas de energia, um monte de coisa. Então, o médico tem que ser holístico, quer dizer, vamos ver. Ah, você está com dor? Questiona, faz perguntas. A gente pergunta até, na cromoterapia, até diante do nascimento daquele ser. Fala, como é que foi a sua mãe conta se você foi um parto normal, se passou por uma cesárea, se foi forte. Porque se você nasceu de 8 meses, porque 7 meses, gente, a criança vinga, fica maravilhosa. Mas ao ouvir casos de crianças de 8 meses, tem um probleminha mais para frente na aprendizagem. Ela vem normal, inteligente, mas ela é mais vagarosa. Não é regra. Não é regra. Há alguns que a gente ouviu falar, né? E então, tem que ser visto tudo isso. Não é só, você tá aí com esse estômago. Tem 1000 coisas que podem ocasionar aquela dor de estômago, né? Às vezes nem é material. Então, eu creio que futuramente, né, os médicos, eles vão observar essas duas partes. Não só a doença, como o doente também. Principalmente o doente. Fazer um check-up mais de perguntas. Como que aconteceu? Quais são as doenças que você teve na sua infância? Né? Que deixaram... Às vezes tem certas doenças infantis que ele futuramente, quando ele é adulto, aí que vai aparecer. Nossa, agora que eu tô lembrando que eu tive cachumba, né? Principalmente quem é do sexo masculino. Ah, eu tive um sarampo que eu fiquei dias na cama, febril. E às vezes você sabe que essas doenças podem até causar cegueira, ou ela estourar em algum órgão, algum tecido. Então, tudo isso vai ajudar o médico, né? Ver qual tipo de remédio, qual tipo de tratamento que ele tem que passar. E esse negócio de cromoterapia, bem mais para frente, vai ser muito falado sobre isso. Então, até outro dia.